Muito boa noite, queridos amigos telespectadores. Eu sou o diácono Eric Módulo. Está começando o programa Eclésia para todo o Brasil, aqui pela sua rede Século XXI. Hoje é um programa Eclésia especial. Já na semana passada, fizemos um programa especial, um formato um pouco diferente dos nossos programas do dia a dia, pois a gente tem uma plateia. A plateia está aqui comigo, está aqui conosco. Boa noite, querida plateia. Sejam bem-vindos nesse programa. Esse é o segundo programa, né, nesse formato. Semana passada, como já disse, se você perdeu, está lá no nosso site, no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Você pode assistir o nosso programa da semana passada, que é um programa onde nós selecionamos as principais dúvidas, as dúvidas mais recorrentes durante o ano, né? Nós selecionamos aqui, então, para a gente conversar sobre essas dúvidas e a interação também dos nossos amigos telespectadores que estão aqui na nossa plateia, representando todos os nossos telespectadores espalhados pelo Brasil. O Padre Wander e o Padre Guido, os dois estão aqui conosco, né? Na qual a gente agradece não só o Padre Wander e o Padre Guido, mas também todos os outros comentaristas que passaram, né, ao longo aqui do último ano conosco aqui no nosso programa. Às vezes a gente recebe leigos, né, outros sacerdotes e até um bispo, Dom José Falcão, né, em algumas ocasiões está aqui conosco também. A gente agradece todos eles. E hoje o Padre Guido e o Padre Wander estão aqui conosco para continuar então esse nosso bate-papo, tirando dúvidas sobre os assuntos mais recorrentes. Vou fazer o seguinte, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, eu já vou começar com uma pergunta. Aliás, essa pergunta na semana passada eu disse que traria esse assunto aqui para o programa, pois eu acho que talvez, se houvesse um top 3 dos assuntos mais recorrentes que a gente recebe por e-mail e por telefone e tudo mais, esse assunto talvez estaria entre os 3 mais recorrentes, né? Que é a questão do Constantino, né? O imperador Constantino. Há quem diga que foi o imperador Constantino que fundou a Igreja Católica. Isso tem algum fundamento, Padre Guido, Padre Wander? Bom, em primeiro lugar, boa noite, diácono Eric, boa noite, Padre Wander, né? Boa noite, nossos amigos. Sempre motivo de muita alegria estar juntos e crescer juntos através do conhecimento que nos leva a amar cada vez mais também o nosso Deus. Respondo imediatamente à sua pergunta, diácono Eric. Quem fundou a igreja foi Jesus, não foi o imperador Constantino, né? Constantino, ele chegou ao governo do Império Romano no ano 313. Ele era filho de uma mulher cristã, que hoje é santa, Santa Helena, e baixou um decreto, Constantino, dando a liberdade de culto aos cristãos. Já foi um grande passo para frente, porque sopraram muitos ventos contrários à igreja no decorrer de 300 anos de história, né? E somente Deus sabe o número, inclusive, de mártires. Constantino deu liberdade de culto. Mais tarde, lá pelo ano 380, será o imperador Teodósio que irá declarar a religião cristã como religião oficial do Império Romano, certo, dando assim total liberdade. Mas o fundador da religião cristã é Jesus. Temos o documento oficial, assinado inclusive pelo evangelista Mateus, no capítulo 16, no versículo 18 a 20, quando Jesus dá o primado da igreja a Pedro, e diz, tu és Pedro, e Jesus falava a língua aramaica, e a palavra pedra em aramaico é Kefas. Por isso disse, tu és Kefas, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aí, exatamente, é o depoimento mais autêntico da fundação da igreja com a pessoa de Jesus, que entrega o primado da igreja ao apóstolo Pedro. Padre Wander, de onde será que vem essa lenda? Lenda mesmo. Bom, essa lenda se atribui principalmente ao protestantismo moderno, Eric, na dúvida. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu vou responder a pergunta deles com uma pergunta. Vamos lá, o Padre Guido segura. É que quando falam que Constantino fundou a igreja, me desculpem se eu tiver aqui uma crise de riso, eu não aguento. Né? Eu não aguento. Bom, pegue qualquer uma dessas denominações protestantes modernas, cuja existência delas, qualquer uma dessas denominações, Testemunhas de Jeová, fundadas por Charles Taze Russell,
num país onde eles são proibidos de existir, se amanhã o governo local permitisse que eles comecem a existir, o governo local que permitiu que eles comecem a existir publicamente lá, vai ser o fundador deles? Belo exemplo. Esse pessoal deveria começar a pensar um pouquinho melhor antes de falar bobagem, Eric. Antes de falar bobagem. Para mim, a lógica é essa. O fato do imperador, porque a mãe rezou tanto, ter permitido que a Santa Igreja de Cristo manifestasse publicamente a sua fé antes de torná-la oficial. E há um erro tão grande, porque foi Teodósio, mais tarde, com o Édito de Milão. O Édito de Milão. Quer dizer, o fato dele ter permitido em nada interferiu no todo do processo histórico, eclesiológico e que já vinha em plenitude. A igreja estava mais do que já plena em todos os cantos, ainda que subterraneamente, porque perseguida. Eu volto a perguntar aos testemunhos de Jeová, se no país que eles são perseguidos, amanhã um governo permita que eles passem a existir, é esse governo que é o fundador deles, embora o fundador deles foi mesmo um mortal e um pobre homem chamado Charles Taze Russell, mas é uma outra história. Eu diria mais ainda, Diácono Eric e Padre Wander, se nós fizéssemos a mesma pergunta para todos os pastores de igrejas que usam o nome de Jesus, quem é que fundou a vossa igreja? Se forem pessoas humildes, nunca, eu repito esta palavra, nunca poderia responder que foi Jesus, porque Jesus não fundou nenhuma igreja paralela. Tá certo, tá claríssimo. Bom, posso completar um dado? Por gentileza. Acho que vale a pena ainda. Quando, no século XIX, surgiu dentro do coração da igreja anglicana um movimento chamado Movimento de Oxford. Um grupo de membros anglicanos, pastores anglicanos, junto com intelectuais que faziam parte do corpo de docentes e professores da Universidade de Oxford, anglicana, portanto, começaram a estudar o cristianismo e começou uma conversão em leva de todos eles, conversão das quais originou o grande cardeal Newman, o beato John Henry Newman. Eles disseram que estudando as raízes cristãs era impossível, logicamente, não aceitar que a igreja fundada por Cristo fosse a igreja católica. E quando aquele pastor portanto, aquele ex-pastor presbiteriano chamado Scott Hahn, na década de 70 para 80, agora não, mas foi na década de 80, quando o Scott Hahn se converte... A conversão dele? É. Acredito que na década de 80. Eu creio mesmo. na década de 80, Eric, porque vão 30 anos agora, 30 anos de conversão. Quando o Scott Hahn deixa de ser presbiteriano, foi estudando. E hoje o Scott Hahn, que já é um ancião, e é um dos grandes catedráticos em escrituras do mundo, hoje já na sua terra natal, os Estados Unidos, ele foi instrumento nas mãos de Deus para converter, pasmem vocês, mais de 1000 pastores protestantes ao catolicismo, estudando as raízes da fé cristã, principalmente a partir dos padres da igreja. Não tem como. Qualquer pessoa lúcida, Eric, um dia um ateu debatendo com um protestante. Esse vídeo está disponível no YouTube, eu não tenho agora o link. Mas ele me pega e diz assim, olha, esperneiem vocês que eu não acredito nessa coisa toda. Ele falando, podem espernear à vontade. Mas certo é que Cristo fundou uma igreja assim, e se chama católica, na qual eu não creio. Mas que ele fundou. E historicamente isso não tem como se negar. Honesto. Chama-se honestidade intelectual, factual. Contra fatos não há argumentos. Para citar um autor da patrística que desmentiria toda essa lorota, Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, né? Cujo túmulo, o Padre Guido rezou no túmulo dele. Eu rezei no túmulo dele, imagine, quase 1900 anos. Filho espiritual de Policarpo, São Policarpo, que foi filho espiritual de São João Apóstolo. É verdade. Irineu de Lyon. Não é o único caso. Nós podemos citar outros membros, não, outros autores da patrística, mas Irineu de Lyon bastaria, né?
Diácono Eri, Pois não, Padre Guido? uma vez estava viajando de ônibus e tinha ao meu lado um pastor protestante. E a um certo ponto ele me disse: eu invejo uma coisa em vocês católicos. Tenho uma grande inveja a respeito de quê? Ele me respondeu imediatamente: vocês têm um Papa que nós não temos. Esta é a resposta sábia. Não tendo um chefe, cada um parte procurando fazer o bem, é claro, mas não tem uma unidade, não tem uma autoajuda recíproca, etc. Né? Verdade, Padre Guido. Ele tinha razão, ele tem razão. Todos os nossos amigos protestantes são bem-vindos aqui no programa Eclésia. Podem mandar perguntas à vontade. Não tem problema, a gente repete aqui. Mas são bem-vindos, todos são bem-vindos, tá bom? Vamos para uma pergunta aqui da nossa plateia. Quem vai fazer pergunta, você vai fazer? Fica de pé, por favor. Qual é o seu nome? Carolina. De que cidade? Campinas. Pode fazer a pergunta. Boa noite. Eu gostaria de saber se, em caso de tratamento médico que pode prejudicar, no caso, o feto, a Igreja libera o uso de métodos anticoncepcionais farmacológicos? Boa pergunta. Quer dizer, bom, vamos para a resposta direta, vamos lá. Bom, primeiro, se a criança já está gerada, já não vai ser mais uma contracepção, uma anticoncepção, ela já está gerada. Sob nenhum caso a igreja libera a contracepção. Nenhum. Nenhum caso. Eu vou dar um caso, Carolina, perdão. Durante a invasão muçulmana na ex-Iugoslávia, os sérvios que bateram para cima da Bósnia com uma ira e uma fúria enorme, e sobre a Croácia, os sérvios, cuja capital é Belgrado é Sérvia, estupraram N religiosas. E essas religiosas foram estupradas. Irmãs, freiras. Essas religiosas engravidaram. E a pergunta que foi feita, nem se passou pela cabeça o aborto, era se elas poderiam, as outras, se as religiosas, as outras, por prevenção, poderiam sofrer laqueadura. A Congregação para a Doutrina da Fé respondeu não. E aí fundamentou, não cabe aqui, vai estender muito, não é, Eric? Certo. Se já gerou a criança, está num processo de gestação, e nós podemos voltar a Santa Diana Beretta Molla. A igreja permite que haja um tratamento cujo fim é debelar a doença da mãe. É permitido. Se o tratamento resultar em dano para a criança, o objetivo não era danificar a criança, nem pôr em risco a sua vida, era conservar a mãe. Aí há 1000 perspectivas. Se já tem outros filhos e assim por diante, se são pequenos, se dependem dela, ok? A igreja não, só para completar, e o Padre Guido vem, a igreja não proíbe que se faça um tratamento de alguém, por exemplo, com câncer. Se descobre que a mãe está com câncer e vai ter que se dar início a um tratamento de quimioterapia e fatalmente a criança vai morrer. Não proíbe. Porque o fim que se almeja não é o aborto, mas é o tratamento do câncer materno. Todavia, nós tivemos um caso de uma santa católica que, descobrindo um mioma em seu útero, que cresceu junto ao bebê, e ela era médica e sabia de tudo o que estava acontecendo, optou por dar a própria vida. Então aqui resulta que, concluindo, e o Padre Guido vem, contracepção nenhuma, nenhum tipo, sob hipótese alguma. E o tratamento profilático da mãe, em caso de risco para a sua vida, durante a gravidez, pode ser realizado com o devido discernimento e, de fato, é preciso saber se há realmente, se não existe algum tratamento que consiga conciliar a preservação da vida materna com a continuidade da gestação da criança. Padre Wander, isso é que a igreja chama, que a teologia moral, melhor dizendo, chama de mal menor, é isso? Ou não? Então, nem aqui, quer dizer, poderia, Eric, mas acho que o mal menor vai um pouco ainda noutra direção. O mal menor que é o mal, quer dizer, nunca se opta pelo mal menor. Aqui é que a teoria do mal menor tem que ter muito cuidado ao aplicá-la, porque de qualquer maneira passa a ser um mal. Mas resultando, no último frigir de ovos, ainda não é isso. No último frigir de ovos poderia ser visto dessa maneira. Uma mulher casada que não costuma usar pílula anticoncepcional,
porém ele foi indicado por uma razão que não tem a ver com a concepção, enfim, o meio não foi para evitar filhos, né? Mas ela pode tomar como um remédio que não tem relação contra essa contracepção, porém o efeito colateral será isso? Aqui, muito rápido. Primeiro, é que 97% das pílulas anticoncepcionais no país tem algum mecanismo abortivo. Isso aí não há dúvida. Se ela, a esposa, precisasse regular um fluxo hormonal durante um tempo, porque tem sangramentos excessivos e assim por diante, acompanhada por um médico criteriosíssimo, ele desse para regular o fluxo um anticoncepcional, que o fim era só para regular, que não tivesse nenhuma propriedade depois abortiva, durante o tempo que ela estivesse utilizando, ela poderia utilizar, e junto ao esposo, durante o tempo que ela estivesse utilizando, para deixar claro a finalidade, os dois não teriam intimidade. Certo. Se amariam, teriam todo o carinho, toda a ternura, não teriam um ato íntimo consumado. Só que para o Brasil não dá, Eric, para o mundo afora não dá. 97% dos elementos químicos têm abortivos, de história, conversa, quer dizer, não dá, é raro. Precisaria se procurar um médico que de fato tivesse uma fundamentação católica claríssima, que visse a bula de A a Z, que diagnosticasse todos os elementos químicos, farmacológicos presentes no componente da medicação, do contraceptivo, porque não é medicação, e dissesse, não oferece riscos, vão tomar, sejam acompanhados pelo confessor de vocês, mantenham uma vida de ternura entre esposos, mas não vão ter intimidade durante esse tempo, e cessado o tratamento, quer dizer, o fluxo terminou, a pessoa poderia voltar normalmente porque não deixou lixo químico, no sentido péssimo da palavra, no corpo dela. E aqui eu faço ainda uma última ressalva, já vou emendar. Me chama a atenção, e eu quero perguntar, e na formação para os nossos noivos eu falo isso, me chama a atenção que hoje é uma mentalidade pró-ecologia, e que ótimo que estejamos querendo cuidar da natureza, mas onde, por exemplo, se vê o crescimento, tem tudo a ver, hein? Certo. Me dá mais 30 segundos, tem tudo a ver. Fica à vontade. Onde se vê o crescimento dos produtos orgânicos, que são caríssimos, que é parte para uma minoria que tem condições de comprá-los, porque os outros produtos estão encharcados de agrotóxicos, de antipesticidas, que irão para o corpo, mas não se tem a mínima vergonha na cara de propor o lixo que vai infectar a terra do corpo da mulher, inclusive não permitindo que ela seja mãe mais tarde. Vamos começar a tomar vergonha na cara e falar as coisas da forma certa. Não pode envenenar a terra, porque vai produzir alimentos que estejam contaminados. Agora, pode envenenar a mulher com todo o lixo químico, que aí não tem importância não. A mesma gente que defende um é a que defende o outro. Então, vamos começar a estar mais atento, que tem muita conversa furada nessa história toda, e fazer o que nós devemos fazer. Algum comentário, Padre Guido? Sì, deixar bem claro que a Igreja não se opõe a uma intervenção cirúrgica quando há um útero que precisa, mesmo que o útero seja fecundado. Certo. Porque o que deve ser evitado é o aborto, digamos, direto, voluntário, etc. Mas é claro que se o útero está fecundado, pode acontecer que o feto não se desenvolve e morre, etc. E aí é permitido exatamente porque não é finalidade prioritária. Isso aqui. O que aconteceu com Santa Gena Beretta Molla é que, apesar de permitido, ela não quis. Ela quis levar a gravidez, heroicamente levou. Sinto-me muito contente quando se fala de Santa Beretta Molla, porque é da minha terra. Patrícia. E além disso, foi canonizada no dia do seu fundador. Sim, exato. Juntamente com o fundador da minha congregação, foram em 6, Diácono Érica, a chegar à canonização, né? Lembramos do Santo Aníbal de França, o meu fundador, Luís Orione também, a Beretta Molla, sim, mais 3, um era da Síria, não sei. Gente, a santidade é feita quando se realiza, quando nós respondemos a uma vocação específica que Deus nos dá, com uma consciência de nunca usar uma máscara de hipocrisia. Exatamente, o Padre Wander acaba de falar que todos estes remédios, né, já têm uma forma e têm um ingrediente também. Gente, é aí que é o problema.
como sacerdotes, falamos nós dois, o Padre Wander, né? Quantos casos e quanta dificuldade encontramos até num aconselhamento, porque a resposta que muito mais comum que chega, padre, todo mundo está fazendo isso. Para tocarmos pauta, na paróquia, padre, atual, onde hoje eu sou pároco, eu nem conversei com ela, não pedi autorização, mas tampouco creio que vai ficar aborrecida. Mas eu tenho uma filha espiritual, ela é mãe de 3 filhos, quer mais, e ela é médica, ela é obstetra e ginecologista, e ela ela residencia alguns na Universidade de São Paulo. Certo. Ela é chefe de residência da Universidade de São Paulo na área dela. Parar de passar DIU, contraceptivos, camisinha. A guerra que ela está vivendo é uma coisa impressionante. Imagino. Que mulher estupenda, viu, Eric? Imagino. Acho que você usou a palavra correta, guerra mesmo. Que mulher estupenda, só para que vocês guardem isso. Ela é obstetra e ginecologista e chefe de residência no Hospital da Universidade de São Paulo. Ponto. Pesquisem a vida de Santa Giana Beretta Molla, né? Vocês verão que o milagre da canonização aconteceu aqui no Brasil, na cidade de Franca. Uma vida belíssima de se pesquisar, vocês vão gostar, tá bom? A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continuando a nossa conversa no programa Eclésia dessa noite. Não sai daí, a gente volta já já.